A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje estaremos entrevistando o Dr. Henry David Grazinoli sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Vai ser um papo muito agradável. Não resta a menor dúvida, um assunto que está palpitando o coração dos brasileiros. Não, William? Pois é. Antes, porém, eu queria dar uma palavrinha, falar para vocês que a intervenção militar no Rio de Janeiro escancara a ausência de poder no Estado. Os governos Marcelo Alencar, Casal Garotinho, Benedita da Silva, Sérgio Cabral e agora Pezão, todos optaram pela militarização das favelas. Não é nenhuma novidade. A última dupla que governou o Estado apresentou o grande projeto das UPPs. Enormes investimentos em aparato militar que foram combinados com os investimentos em grandes obras para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Mas para onde isso nos levou? Qual foi o saldo dessas políticas? É importante resgatar que na última década, a ocupação militar foi a resposta dos governos para a segurança. Houve ocupações militares em 2008, 2010, 2014. A própria Benedita da Silva, que hoje votou contra a intervenção federal no Rio de Janeiro, durante o seu governo aprovou a medida. Esse é o tipo de governante que dirigiu o Estado do Rio de Janeiro durante décadas de desgoverno e abandono à segurança. A intervenção federal é o único modo de adotar uma medida que sempre busque implementar a criação de uma força-tarefa, reunindo agentes destacados da Justiça, do Ministério Público, além das polícias federal, rodoviária federal, civil, militar e das Forças Armadas. Nas palavras do prefeito Rudolph Giuliano de Nova York, prefeito de Nova York entre 1994 e 2002, quando adotou o projeto Tolerância Zero naquela cidade, ele afirmou: "Nós enfatizamos muito o policiamento, mas ele deve ser acompanhado por condenações judiciais, muito frequentemente por encarceramento, e também tem que envolver uma melhoria na comunidade. Assim, diminuímos em 60% os crimes em Nova York." Bom dia, doutor Henry Grazinoli. Bom dia, Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial. De fato, tema complicado, não é? Surpreendente, de certa maneira. Não os dados em si, porque não tem nada de novo, nós temos acompanhado isso com o tempo. E eu estou percebendo que há uma grande complexidade da sociedade hoje, a partir dessa decretação de intervenção parcial no Rio de Janeiro. Há um estado de perplexidade até para saber até onde isso vai e quais as consequências que isso poderá ter no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Perfeito. Doutor Henry Grazinoli, todos nós já conhecemos aqui na rádio, é um velho companheiro nosso aqui de entrevistas. Volta e meia eu ocupo, né, dado a sua qualidade de sabedoria, é professor da nossa faculdade de Direito, é advogado militante aqui na comarca, ex-secretário de Fazenda do município de Petrópolis. Doutor Henry realmente é uma pessoa de destaque aqui na nossa sociedade, cuja opinião a gente sempre abaliza, porque é conhecedor dos fatos. Henry, o estado do Rio de Janeiro tem jeito? Olha, vou te dizer uma coisa, se eu tivesse essa resposta da forma, porque você faz essas perguntas e nos deixa, já começa deixando a gente sair. Se eu tivesse essa resposta, eu estaria me candidatando a presidente da República. Olha, tem jeito, é evidente que tem que ter. Esse estado de coisas é um estado caótico, fora do comum, e evidentemente tem que ter jeito. Agora, eu queria trazer um dado, já que você trouxe aí dados estatísticos da melhor qualidade, né? Eu queria acrescentar, se você me permite, 3 dados. O primeiro dado é o seguinte: o Rio de Janeiro tem hoje cerca de 900 favelas
comunidades, favelas, seja lá o que for, que são dominadas pelo crime organizado. É uma das perguntas que eu vou te fazer aqui. São cerca de 900. Se você considerar que cada uma delas tenha uma quadrilha armada, e muito bem armada, com fuzis, metralhadoras, granadas e tal, composta de... Maior que o contingente policial quase do Estado. Exato. Né? Se você se tiver 20 em cada quadrilha, não tem mais, vamos botar 20, você já tem 20 mil homens armados, fortemente armados, dentro do Rio de Janeiro, ocupando uma parte, e eles têm também um domínio territorial. Além disso, tem um outro dado. O Rio de Janeiro tem 50 mil presos, mais ou menos. A população carcerária hoje chega perto de 50 mil. 80% desses presídios são controlados pelo mesmo crime organizado, que coloca esses presos sob ameaça ou coação a serviço deles. E colocam também, muitas vezes, familiares que são obrigados a ajudar o crime organizado sob pena dos seus familiares que estão detidos ou presos pagarem a conta. E essa contribuição ela se dá de diversas formas. Então, é um negócio impressionante, Paulo. Nós temos no Rio de Janeiro hoje uma população de cerca de 200 mil pessoas que direta e indiretamente trabalham com crime organizado. Então, né, é um estado de guerra, é um negócio sem precedente. Então, tem jeito? Jeito tem. Agora, nós precisamos ter uma política que de fato enfrente essa situação. Hoje nós temos uma questão policial. Não só audaciosa, mas corajosa, né? Corajosa. Nós temos uma questão policial, porque nós temos que garantir aos cidadãos comuns, aos cidadãos de bem, o trânsito, o direito de ir e vir. A lei e a ordem. A lei e a ordem, a garantia de vida e do seu patrimônio. Isso é imediato. Esse é o trabalho da polícia. A polícia tem que fazer isso. Então, a questão da segurança pública, muitas vezes as pessoas dizem, mas tem que ter educação, saúde. Sim. Mas essa é uma questão de Estado, é uma política genérica. Hoje nós estamos discutindo essa intervenção que foi feita, ela é uma intervenção na área de polícia, na área de segurança pública. Então, ela tem uma especificidade, e os militares que tomaram o comando agora da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, eles têm um dever de, em comandando as forças de segurança pública do Estado e com o contingente militar à disposição, em cessar essa ação truculenta do crime organizado, tentar de alguma maneira deter aqueles que comandam e garantir a liberdade do direito de vir. E caberá à sociedade do Rio de Janeiro e talvez à sociedade brasileira, porque esse problema da violência ele é uma questão nacional hoje, né? Porque o Estado desapareceu, o Estado se ausentou, o bandidado toma conta. Exatamente. Então, essa questão nós vamos ter que discutir sobre o aspecto da política, quem vai governar o Brasil e como. Exato. Aliás, nós estamos abertos aqui, se algum ouvinte quiser ligar para fazer alguma pergunta, nós estamos com o nosso telefone aqui liberado, 2237-6161, né? Nós estamos aqui liberados, ou então através do nosso WhatsApp, 988642579, né? Pode mandar as perguntas aqui que a gente tenta responder na medida do possível. Henry, o que é uma intervenção federal? Bom, eu vou começar dizendo o que deveria ser. O artigo 34 da Constituição fala sobre isso, as pessoas ouvem falar, mas acho que intervenção federal é uma intervenção militar, seria tomada do poder pelos militares. Vamos com calma. Nós podemos até chegar lá, mas por enquanto ainda não. Essa pergunta aí é típica pergunta de jornalista, né? E você se confunde, né? Tem hora que você é o advogado, tem hora que você é o cidadão, tem hora que você é o dirigente do Lions, tem hora que você é jornalista. E aí quando você vira jornalista, é um problema que você faz umas perguntas que visam. Eu respondi várias delas essa semana, porque tive a honra de ser entrevistado em vários programas, inclusive aqui fora do estado, como eu comentei com você, para rádios de fora, enfim. E o jornalista, ele quer saber se tem um defeito, ele vai atrás do vício, ele vai atrás do... Bom, eu diria o seguinte, a intervenção que foi decretada, o decreto da intervenção em si, ele tem alguns defeitos, mas eu diria, são vícios que, dada a motivação, né, a necessidade urgente de estancar essa sangria, eu duvido que um tribunal fosse aceitar e considerar inconstitucional nesse momento esse decreto pelos vícios que ele apresenta. Eu posso citar para você pelo menos um ou dois. Por exemplo, o presidente da República, existe uma teoria que se chama teoria dos motivos determinantes, que é a teoria que calça a fundamentação de atos administrativos. Perfeito. Né? Ela é uma proteção para a sociedade.
a intervenção no Rio de Janeiro, ela não poderia ter se baseado só no noticiário da imprensa. Lógico. Você teria que ter feito um relatório, uma documentação. O presidente deveria ter ouvido o Conselho da República, que deve ser ouvido em situações de intervenção. Ele não o fez. Claro que o Conselho da República é um órgão consultivo, né? Mas seria um requisito que ele poderia ter cumprido se houvesse um planejamento para essa intervenção. Até para se calçar mais. Né? Exatamente. Então, esses vícios, né, e o vício talvez mais importante de todos, esse sim é problemático, e eu confesso que, como nós não temos um antecedente jurisprudencial, se essa questão for levada para o Supremo, isso vai dar um certo trabalhinho, é a questão da intervenção, da sua extensão. Porque aí vai ao encontro da pergunta que você acabou de fazer. Intervenção federal é uma exceção, né? Exatamente. O artigo 34 ele tem uma redação que diz: a União não intervirá. Ele começa dizendo não intervirá. Exatamente. Exceto para. Então, como ela é um caso de exceção, o próprio direito entende as exceções, há um certo rigorismo, nós temos que ser muito rigorosos com os requisitos quando você trata da exceção. Perfeito. Então, a questão é na extensão da intervenção. Por quê? A regra é que você, ao intervir, você intervém no Estado. O presidente da República, ele tinha que ter decretado uma intervenção no governo do Estado e afastado o governador. Porque se ele não afasta o governador, e ele faz como ele fez, uma intervenção parcial, ele insere o poder federal num órgão de segurança pública, no caso, mas ele não está ainda, ele não absorve, né, ele não contempla os demais poderes que o Estado tem para poder administrar uma situação como essa. Então, existe uma intervenção parcial e por isso ela está causando problemas, porque os generais querem saber até onde vai os poderes dele, nesse caso. Isso não teria acontecido se o presidente da República tivesse decretado a interferência no Estado e afastado o governador. Aliás, eu acho que essa pergunta, parece que eu estou fazendo um videotape, porque não faz muito tempo nós comentamos sobre isso aqui. Exatamente. Né? Antevimos isso. Antevimos exatamente essa situação. Quando nem se especulava isso, é verdade, exatamente, eu me lembro disso. Né? E tanto é verdade que esse problema da intervenção parcial está criando um certo desconforto, que o presidente Michel Temer, essa semana, inclusive, o Palácio do Planalto divulgou, os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto dizem que as fontes lá informam que, de fato, foi cogitada o afastamento do governador Pezão. Também não faz muita diferença, ele no governo ou fora do governo não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Então, essa intervenção parcial ela é muito problemática, porque ela não responde, primeiro, quais são as regras de engajamento. Ou seja, que regras são essas? Quando o militar ele entra numa ação como essa, quais são os limites de ação dele? Primeiro. Segundo, o próprio general que comanda a intervenção já fez essa pergunta. Eu vou me submeter ao poder judiciário comum? O meu soldado que der um tiro em alguém ou invadir uma casa, ele vai se submeter à justiça comum ou à justiça militar? Terceiro, como aconteceu lá no Haiti, por exemplo, as tropas brasileiras, quando foram para o Haiti, pela ONU, né, havia um acordo e foi feito assinado um acordo em que o militar, ali era considerado uma zona de guerra. Então, se ele se deparasse com alguém armado, ele podia abater o alvo imediatamente. Mas, aliás, eu acho que é o que tem que ser feito. Porque é o que deveria ser feito. Só que a polícia não tem esse poder. Pois é. O Exército, as Forças Armadas têm, porque é considerado estado de guerra. Então, fizeram uma meia boca. Pois é. Vamos falar isso mais adiante, já sobre o estado de guerra dessa cidade, desse estado. Como você vê a intervenção federal no Rio de Janeiro? Meia boca. É uma intervenção meia boca. Agora, existe uma situação que é a seguinte: o fato da fragilidade do governador. Eu até escrevi um artigo essa semana e publiquei sobre isso, porque o Pezão está há 2 anos com o estado do Rio moribundo ao colo, andando de um lado para o outro, tentando achar alguém para ele entregar. Ele quer entregar o estado. Mas o que você quer? O cara diz, depois do 4º ano, 8º ano... terceiro dele, ele era vice. Era vice. Ficou o último 2 anos, ele está 5 anos. Então vamos contar que ele seja 3º ano dele, né? No governo,
Ele não sabia, não conhecia ainda o Carnaval do Rio de Janeiro? Ele sabia e conhecia, só que ele pensou que ele fosse governar com o apoio dessa quadrilha que está presa hoje. Porque o Pezão se candidatou para ocupar o cargo, sentar na cadeira. Vai ser um papagaio de pirata. Aí que é o que ele prenderam era. o Cabral, desmontaram a quadrilha. É. Quem não foi preso ainda está para ir. Então ele não tem, ele ficou sozinho. É. Aí a cadeira dele, que era de 220 volts, ela agora dá choque de 1.200 volts. Mas que, aliás, o lugar dele também deve estar guardado lá junto em Bangu. Provavelmente. Para fazer companhia. Então a cadeira do governador, ela hoje dá choque de 1.200 volts. Ele está todo queimado. Então ele passou a carregar o Rio de Janeiro de um lado para o outro, procurando alguém para ele entregar o Estado. E olha, a entrevista dele, no dia que foi decretada a intervenção, o alívio que o governador transpareceu é uma coisa patética. Né? Você fala, meu Deus, esse é o meu comandante, esse é o líder do Estado. Patético. Então ele entregou a segurança e, se puder entregar a saúde, educação, transporte, tudo, o resto ele entrega. Tudo. Ele já está até se entregando. Exatamente. Então eu acho que o Michel Temer, né, ele perdeu a grande oportunidade, talvez, de praticar o gesto mais importante do governo dele, que seria afastar o governador. Exatamente. Esquecer que o governador pertence ao partido dele. Exatamente. E praticar ter a hombridade, o caráter de fazer uma coisa dessa. Exatamente. Aí a gente retorna um pouco, o Paulo Magno, e fala e verifica como os nossos governantes que não têm independência, como eles são comprometidos, porque quando houve a denúncia do Mensalão, aquela primeira denúncia do Mensalão, que começou a surgir aquele problema, logo depois a Dilma foi eleita, e ela poderia ter saneado o governo federal, inclusive botando a turma dos partidos aliados que estavam roubando o Brasil, botar todo mundo na rua. Exatamente. Ela não fez nada. Ela não fez nada. Porque também era outra. Ela era o Pezão do Lula. Exatamente. Então, quer dizer, esse comprometimento não dá autoridade para essas pessoas agirem. Porque o Pezão é manipulado pelo Sérgio Cabral. A Dilma era manipulada pelo Lula. Exatamente. Você vê, no nosso estado nós temos hoje... Quando ela criou um pouquinho de independência, ela desandou a fazer mais besteira ainda. Exatamente. Nós temos um ex-governador preso, nós temos vários membros do Poder Legislativo presos, inclusive o presidente, o ex-presidente. Nós temos o Tribunal de Contas, 7 ministros, dos quais 7 conselheiros. Tribunal de Contas do Estado, 5 presos. Um só se salvou porque fez delação premiada. 2 ex-governadores que estão presos em casa. Exatamente, estão sob custódia do Estado. Então você vê que a situação do Estado do Rio é caótica. Realmente. Ela é realmente caótica. É um caos. Realmente. Agora, teria sido essa intervenção federal casuística? Olha, sob o ponto de vista do Michel Temer, pode até ser. Mas eu tenho a impressão que a pressão que o Pezão fez foi tão grande que eles não tinham alternativas. E aí entra uma situação que nós falamos ainda há pouco aqui, e no passado já comentamos. Os militares estão voltando à cena no Brasil. Eles estão sendo chamados pela população. A população apoia a ação militar. Pois é, mas como diz o Ratinho, eles estão fazendo uma força para os homens do botão dourado voltar. Estão fazendo. O Ratinho fala isso. Estão criando essas condições. Não estão? Estão, claro que estão. E aqui não é nenhum discurso militarista, que eu tenho sempre dito assim, eu não sou um adepto de governos de ditadura, nós somos democratas. Exato. Mas o problema é que, depois de décadas de falta de autoridade, de ética e de comportamento patriótico, a nação está de joelhos. Ô Henry, no período de 64, os 30 anos, vamos colocar assim, do período militar no Brasil, da intervenção militar no Brasil, você andava no país de norte a sul, de leste a oeste, com a máxima segurança. Sim, sem dúvida. Tinha os bandidinhos aí. Não, e o crime sempre existiu, mas em dose bem menor. Mas muito menor. Era controlado. Você saía daqui de Petrópolis, ia ao Rio de Janeiro, tranquilo. Hoje você vai e não sabe se volta. Sem dúvida. E ninguém é poupado. Ninguém. Porque existe uma situação... Eu ouvi um comentário recentemente sobre a falta de... O bandido de hoje, né, o delinquente, o assassino, o assaltante, ele é um camarada que, por exemplo, ele não conhece nem sequer as pessoas na sociedade onde ele vive. Então você vê que hoje ninguém é poupado, não tem nem aquela situação de dizer, olha, nós tivemos o nosso querido Frei Moza, que fez agora recentemente 2 anos. Brutalmente assassinado. Acho que 1 ano, né, do assassinato dele, numa situação por 2 garotos.
Né? Garotos que têm quantos anos? Menores, 16 anos. E que período que eles nasceram? Exatamente. A formação que eles têm é essa aí. Não é a formação dos governos militares. Não tem nenhuma não é isso. Não. É a formação dos governos atuais que estão no Brasil. Você vê hoje que a militância dos bandidos é muito grande de menores. E aí, Paulo, entra uma situação que é a seguinte: nós não podemos, eu não acho, a sociedade tem uma grande responsabilidade disso, nós. Porque, na verdade, é o seguinte: toda vez que um delinquente parte para o crime por falta de oportunidade, porque ele vive numa sociedade onde a política também é antiética, na sociedade da corrupção, nós da sociedade, do modo geral, nós eleitores, nós temos uma grande parcela de culpa nisso, porque todos esses caras que estão aí nessas últimas... Fomos nós que colocamos. Todos eles foram eleitos exatamente. por voto eu direto. Não foi meu, mas vamos dizer, nós, quando nós dizemos nós, é a sociedade. É a sociedade em geral. Então, eu tenho dito para todo mundo, meus amigos, olha só, nós somos responsáveis por 20, 30 mil presos que tem lá hoje encarcerados, gente que traficou, gente que... Nós somos responsáveis por isso. Então nós temos que agora pensar o seguinte, aí voltando àquela pergunta que você fez, a primeira pergunta sua, o Rio de Janeiro tem jeito? E aí eu transfiro isso, o Brasil tem jeito? Tem jeito se nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Nós precisamos urgentemente assumir o Brasil. As pessoas têm que discutir política. Você que está em casa hoje, né, dona de casa, o chefe de família, você tem que ligar o rádio nos programas de debate político. Você tem que ouvir as pessoas. Hoje todo mundo tem um computador em casa, entra na internet, vê quem é quem, os candidatos, as pessoas que estão se apresentando. Se nós não fizermos isso, se nós não melhorarmos a nossa escolha, nós vamos para o buraco. Aí sim, com terra em cima, que por enquanto nós não fomos enterrados ainda, nós estamos no fundo do poço. Exatamente. Mas não jogaram terra ainda. Exatamente. Então temos que ter esse compromisso, né, uma responsabilidade política, porque a política é que resolve essas coisas. Exatamente. Temos que parar, nós precisamos parar, e aqui repetindo a frase de um jornalista, num artigo que eu li recentemente, nós temos que parar de fechar os olhos para o óbvio. Um dos grandes motivos do fracasso das pessoas no dia a dia, a gente erra feio quando a gente fecha os olhos para o óbvio, sabe? O óbvio é para ser aceito e entendido. Agora, o Henry, talvez o nosso grande problema também parta pela ausência do poder público, porque eu acho que tudo tem início numa única coisa, chamada educação. Quando o nosso Darcy Ribeiro disse que quando se fechava uma escola abria-se um presídio, ou algo semelhante, né, que se você não quer ver seu filho na prisão, você dê-lhe educação, ele não tinha razão. Total razão. Por que acabaram com esse EPS? Total razão. Onde a criança tinha a educação em tempo integral, não estava na rua vagabundando. Mas o Paulo, aqui a gente tem que fazer, nós estamos falando de política. Isso aí é política, o que você está dizendo. Veja só, nos últimos anos no Brasil, um dos defeitos do chamado discurso da esquerda, o discurso socialista, ao qual eu, por exemplo, nunca me enquadrei, eu sempre fui uma pessoa de centro, e centro-direita ou centro-esquerda, depende para onde o pêndulo está indo e para onde é bom. Porque nós, cidadãos comuns, nós temos que ser assim. O que é bom para a sociedade tem o nosso aplauso. Mas houve um grande defeito dos governos, das lideranças de esquerda no Brasil, que foi achar que o problema nosso era assistência social, que o povo precisava de comida. E erraram feio, porque o povo não precisa de Bolsa Família. Bolsa Família ajuda. Mas nós vamos falar sobre isso. O povo precisa de educação, de oportunidade. Exatamente. Emprego e oportunidade. Escolas boas. Exatamente. E oportunidades no mercado. Vamos fazer o nosso intervalozinho com um instantinho? Mas é porque depois a minha pergunta é longa, aí eu vou tomar um tempo maior, aí eu passo da hora do intervalo. Assim eu prefiro faturar primeiro. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Pois é, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos entrevistando hoje aqui o Dr. Henry Grazinoli, professor, advogado, professor da Faculdade de Direito, da nossa CP. O Henry, voltando ao nosso papo aqui, a missão das Forças Armadas é a defesa do país, né? Do território nacional
e não a vigilância da cidade. A formação e o treinamento são completamente diferentes. Será que estamos vendo mais uma ilusão sendo vendida? É como uma ilusão, e como uma ilusão nós teremos uma grande chance de nos decepcionarmos. Ô Paulo, se eu e você fôssemos 2 generais e tivéssemos... Esse país não estava do jeito que está, não, isso eu posso te garantir. Mas digamos que nós fôssemos 2 generais hoje que fizéssemos parte dessa cúpula que recebe a missão constitucional, porque não foi o presidente que deu essa missão, foi a Constituição, exatamente. De assumir uma intervenção no Rio de Janeiro, mesmo que sendo uma intervenção parcial. Nós dois, uma das primeiras coisas que nós pensaríamos era o seguinte: no passado, quando foram criadas as UPPs, aquele movimento todo, as Forças Armadas foram chamadas para cumprir uma função constitucional que está no artigo 142, que é a tal da garantia da lei e da ordem. Exato. Então ela era uma força auxiliar às forças policiais que eram comandadas pelo governador. Tanto é verdade que o fracasso da UPP não se reputa às Forças Armadas, se reputa ao governo do Estado e às daqui a forças pouco eu de vou falar com pública. você sobre o UPP, porque eu tenho uma outra opinião sobre isso. Mas é evidente que agora quem está na frente são os militares. A intervenção é deles, não é nem do presidente da República. Porque o presidente, ao fazer uma intervenção parcial, ele manteve o governador e colocou um general para comandar a segurança pública. Delegou poderes a ele. É uma delegação. Bem lembrado. É uma delegação feita disfarçada num decreto de intervenção. Então, eu duvido que os nossos generais queiram fracassar ao final do ano. Eu duvido que eles queiram chegar no final do ano com a sociedade contra eles. Mas então, sem o poder de polícia... Mas aí é que está. Veja bem, aí é um outro desdobramento. O que faltar para os militares fazerem as intervenções que eles têm que fazer, isso será conquistado sem dúvida nenhuma nos próximos dias. Eu já tenho informação de que está havendo uma ação que será quase que uma consulta ao Supremo, para que o Supremo resolva 2 situações. Uma do poder de polícia e outra que é a situação do foro de justiça a que os soldados estariam submetidos caso haja alguma situação. Porque os militares, naturalmente, têm um foro próprio, que é a justiça militar. Eu tenho a impressão que o Supremo, nos próximos dias, vai resolver isso. Ele tem formas de resolver isso? Tem. Por exemplo, no caso do poder de polícia, nós estamos falando de poder de polícia de segurança pública, não é poder de polícia administrativa, é o específico de segurança pública, que, por um defeito até da Constituição Federal, foi no artigo 144 dado somente para as forças de segurança. E as Forças Armadas poderiam ter esse poder. Entretanto, nós temos uma situação de emergência. Embora o presidente da República pudesse ter declarado o estado de defesa, e deveria ter feito isso, porque em declarando o estado de defesa, ele resolveria esses problemas do poder de polícia, do foro das Forças Armadas, não quis declarar estado de defesa, preferiu fazer só a intervenção. Eu tenho a impressão que o Judiciário vai dar um respaldo para que as forças militares possam agir sem a preocupação de ter que ficar pensando no crime que vão praticar em suas ações. Então você tem o poder de polícia, que é um problema hoje, você tem a definição do foro a que o soldado vai estar submetido, e o terceiro problema diz respeito à questão específica do movimento, porque o que acontece? No momento em que as Forças Armadas assumem a administração, os recursos que vão ser aplicados serão recursos do Estado, ou a União terá que colocar recursos para a segurança pública no Rio de Janeiro. Se for fazer uma análise teórica e fria, é a União que tem que bancar tudo. Exatamente. A intervenção, ela tira, inclusive, do Estado qualquer obrigação, inclusive com folha salarial, tá? Inclusive com folha salarial. Isso é bem tranquilo, quer dizer, porque, na verdade, o entendimento é o seguinte: quando a União assume determinado serviço que estava na mão de outro, ela passa a ter a responsabilidade de manter aquilo, inclusive com verbas. Mas não tem dinheiro, como é que eles vão fazer? Aí é uma questão que vai ter que ser resolvida. Vai ter que se resolver isso. Né? Então nós temos aí uma série de probleminhas, mas eu entendo que eles sejam sanáveis. Eu também acho até que isso é resolvível, se existe essa palavra, mas que pode ser resolvida,
através de... porque ele não pode... O governo federal não pode extrapolar aí a meta fiscal, porque senão vai dar uma de Dilma, né? Da mãe dos pobres, coitadinha. Mas aí ele vai fazer corte. Eu já vi esse filme. Pois é. Inclusive na saúde, na educação, vão perder dinheiro. Né? Ele vai tirar do próprio Estado. Exatamente. Ele vai cortar a verba do Estado do Rio de Janeiro, que já está capenga, e vai pegar esse dinheiro, vai remanejar no orçamento e vai botar na segurança. Nós vamos ter que aguentar isso, porque não tem jeito. Não tem jeito. O povo tem que dar a sua parcela de sacrifício aí, porque não vai ter jeito. Eu acho, por exemplo, você falou das UPPs, eu acho que as UPPs foram um grande engodo, uma grande plataforma política do Sérgio Cabral, não resta a menor dúvida. Hoje está provado isso. Exclusivamente. Porque nunca funcionou, não estava ali para funcionar, e quando funcionava era para e passo às milícias. Exatamente. Não funcionou. Hoje a gente sabe que foi um projeto que visava... o poder só. Visava, e outra coisa, desviar a atenção da população. Exatamente. Dar uma imagem de credibilidade, enquanto a quadrilha roubava o cofre. Exatamente. Você botou na porta da frente do cofre toda uma banda de música, uma festa, e pelos fundos o governo entrou e assaltou, e roubou dinheiro. Roubou descaradamente. Tá aí a prova, né? O Estado está falido, Bilhões, não é à toa. exatamente. Oi, existe já nas favelas um momento de tensão e medo diante da possibilidade de operações, especialmente após as declarações do ministro da Defesa, Raul Jungmann, de que poderiam ser pedidos mandados de busca e apreensão coletivos. O que você pensa disso? Bom, eu vou te dar uma visão primeiro jurídica, processual. Certo. Depois, sobre o aspecto político e social. Eu tenho visto algumas entrevistas, inclusive até fiquei muito orgulhoso de um ex-aluno meu na TV Record, lá no programa do Heródoto Barbeiro, entrevistou ele por telefone, fiquei muito orgulhoso. É bom, né? A gente vê, bom, é muito o menino bom. Agora está lá falando, dando sua opinião sobre a questão dos mandatos coletivos de busca e apreensão. Muito bem. A maioria dos juristas processualistas estão falando uma verdade. A verdade teórica é a seguinte: esse tipo de procedimento não existe na legislação brasileira. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, não prevê mandados coletivos de busca e apreensão. Isso por quê? Primeiro, não prevê objetivamente aquela regra da ação que é prevista no processo. Segundo, você tem na Constituição Federal uma série de direitos fundamentais que provocam, um deles é o devido processo legal, outro é o direito à inviolabilidade do domicílio, outra é a liberdade do direito de ir e vir, outra é com relação à possibilidade de prisão, que hoje ela é muito restrita, só com ordem judicial ou em flagrante delito. Então toda essa gama de direitos fundamentais, ela impede que você tenha, teoricamente, estou falando teoricamente, um procedimento que dê ao juiz uma possibilidade de dar uma ordem para que você possa entrar em todas as casas de toda uma comunidade sem ter um motivo e sem ter a identificação do que você vai fazer. Normalmente no mandado de busca, e que é individual, né, um dos requisitos do mandado de busca é que ele é específico, individual, o juiz tem que dizer quem vai lá, onde vai e o que vai procurar. Não é? Senão não tem mandado de busca, porque a inviolabilidade do domicílio, por exemplo, ela é 24 horas por dia. À noite, nem sequer com mandado de juiz, você pode adentrar na casa. Muito bem. Aí que está. Eu estou abrindo uma brecha para uma discussão modesta, eu aqui no meu cantinho, sobre essa questão processual. Que é a seguinte: vejam bem, senhores processualistas, já disse isso lá nas entrevistas essa semana, nós sabemos que o processo ele é um meio, ele não é um fim. E pelo princípio da instrumentalidade processual, princípio esse que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm consagrado, hoje o processo já não tem mais o papel que tinha anos atrás. Anos atrás, um juiz, ele deixava de reconhecer o direito de uma pessoa ou o direito público, o interesse público, por conta de você utilizar uma via processual errada. Hoje não existe isso. A orientação é que o processo, como meio, que ele seja aproveitado, que se possa torná-lo fungível, então diversas ações. Aliás, isso não é uma novidade no direito brasileiro. No início da República Velha, no início do século XX, o querido saudoso Rui Barbosa já usou habeas corpus. Na época não existia mandado de segurança, não existia essa ação.
e tinha ações do governo que eram abusivas, ações de Estado abusivas. Ele usou o habeas corpus, que era, na verdade, uma ação que visava libertar o preso de uma prisão ilegal. Ele usou o habeas corpus para atacar atos administrativos ilegais ou abusivos. E a justiça, na época, já aceitou. Esse case de Rui Barbosa é um clássico do ensino do processo no Brasil. Então, o fato da legislação processual não contemplar especificamente uma ação como essa, a obtenção de um mandato coletivo de busca e apreensão, não significa dizer que ele não possa ser adotado. Então, sob o ponto de vista processual, eu acho temerário nós acharmos que isso não é possível. Eu não concordo. Agora, vamos ao aspecto político e vamos ao aspecto social. O problema é saber como que as autoridades, como que os órgãos de segurança pública, Exército, hoje Forças Armadas, Polícia, que tipo de uso eles vão fazer desse mandato coletivo de busca e apreensão. Aí é que são eles. Certo? Porque aí que está o problema. É a forma como isso vai ser usado. Perfeito. Será que isso vai representar uma lesão muito forte aos direitos das pessoas? Será que nós vamos partir para um processo de engajamento onde as forças militares e civis vão desrespeitar os direitos dos cidadãos, porque nas favelas, nas comunidades onde o crime organizado tem o domínio do território, tem muita gente de bem, pessoas, trabalhadores que vivem acuados, e eles não gostam quando o Estado chega, porque quando o Estado chega provoca o tiroteio, provoca o conflito, e isso sempre a população inocente paga o preço. Então eu quero dizer o seguinte, meus amigos, não concordo com a posição dos processualistas, aqui uma discordância teórica, acadêmica, de que não seja possível a adoção da medida processual do mandato coletivo. Concordo plenamente. Agora, quanto ao mérito, quanto à forma como ele vai ser usado, aí sim o juiz tem que ter uma preocupação. Exato. Agora, o juiz pode ser criativo. Nós estamos vivendo uma situação de guerra, gente. Pois é exatamente isso. Tem aqui uma pergunta mandada pelo WhatsApp, o nosso companheiro Marcos aqui está perguntando a você, dizendo que está uma excelente matéria. Ele faz uma pergunta: se o Exército é a força armada, é treinada para isso, como agir com os bandidos sem poder usar a força? É o que sabem fazer e são treinados para isso. Então, qual é a opinião do entrevistado? É isso, eu concordo com ele. Nós temos um grande paradoxo. Se eu boto a minha força máxima numa situação dentro da sociedade, é porque eu estou com perigo máximo, eu estou com um conflito máximo. Então, nós temos que garantir às Forças Armadas que elas possam utilizar da sua força máxima. Tem razão, Marcos, você tem razão. E seria uma incoerência enorme. Isso é a mesma coisa que você colocar um policial armado dentro de uma comunidade e dizer, você não pode atirar. Mas peraí, então para que eu preciso arma? O que ele está fazendo ali? Exatamente. Já começa a perguntar, o que ele está fazendo ali? O que ele está fazendo ali? Então, o artigo 142 da Constituição Federal, se eu não estou errando o número, porque aqui de cor, já a idade, a memória já fica meio ruim, mas as Forças Armadas, elas têm o poder de garantir a lei e a ordem. E garantia de lei e ordem é o seguinte: todo aquele que, por exemplo, na minha modesta interpretação, Marcos, todo aquele que pendura uma arma, um fuzil nas costas e sai numa motocicleta ostensivamente na rua, ele está desafiando a lei e a ordem. Exatamente. Então ele tem que ser abatido. Desculpem a expressão, se é um eu acho que é isso mesmo, é por aí mesmo. Uma situação de guerra. E eu quero te dar um exemplo, eu não sei se já mencionei isso aqui, mas no Haiti, quando as Forças Armadas e parte desse contingente que vai atuar no Rio tem essa experiência do Haiti, inclusive os oficiais todos agiram lá, eles tinham essa condição. O indivíduo que aparecer armado e que for filmado armado, seja de helicóptero, seja onde for, ele tem que ser abatido porque ele é um inimigo. É inimigo. Você trata o abuso da mesma forma de que trata os crimes. Mede e analisa os dados. Se há excesso, você descobre por que ele está acontecendo e o reduz. Não seriam necessárias algumas medidas excepcionais para conter essa violência mesmo assim? Os bandidos não têm que sentir a mão do Estado sob pena do caos se generalizar no resto do país? Sem dúvida. E tem uma questão que infelizmente, a falta de governo leva a uma análise equivocada do processo até no sistema penitenciário hoje. Olha só, nós temos que mexer na nossa legislação. Nós temos que parar de colocar 3, 4, 5 anos um garoto, um rapaz
que por questões as mais diversas, foi lá, vendeu uma droga, fez um tráfico. Os grandes é que tem que ficar na penitenciária. Exatamente. Eu não estou dizendo nem que esses caras têm que ficar soltos, mas hoje nós temos uma população carcerária imensa. Porque eles são meio. São meio. Eles não são fim. Exatamente. Então nós colocamos esses caras na cadeia, gastamos milhões com o sistema penitenciário, e os grandes que estão não só na favela, eles estão na zona sul do Rio de Janeiro, eles estão nas mansões, como nós vimos. Estão nas mansões, nos iates. São pessoas que eles esquentam o dinheiro do tráfico, eles investem no tráfico, porque traficante também tem investidor, tem gente que bota dinheiro lá. Tem político que é financiado pelo tráfico. Exatamente. Então, ou nós temos que combater isso. Isso é uma guerra que tem que se abrir para todas as vertentes. Então, é claro que nesse momento, eu como cidadão que desejo andar na rua e não quero ver a minha família sofrendo perigo, e eu mesmo, eu quero mais é que o Exército tome conta, que a polícia tome conta e que contenha isso. Isso é o desejo de qualquer um. Agora, quem tem responsabilidade com a sociedade, e no caso aí os políticos, eles tinham que estar pensando há muito tempo em todo esse entorno que você cita aí. Perfeito. Você não faz um omelete sem quebrar ovos, né? Isso é óbvio. O bandido precisa sentir que existe uma mão pesada do Estado. Ele não pode acuar a sociedade e o Estado. Ele tem que temer a polícia e não a sociedade temer sair de casa com medo de ser assaltado ou morta. Hoje nós temos medo de sair de casa, né, Tom Henry? Nós temos medo de sair de casa, o bandido sai e vai para a rua e ostenta e toma conta. Aliás, essa coisa vamos dizer assim, do sentido de falta de ordem e falta do Estado, às vezes não precisa nem ser bandido profissional. Você tem um exemplo, por exemplo, na estrada aqui. Tomba uma carreta cheia de alimentos. Pois é. Alimentos que não pertencem às pessoas, são da empresa, transportadora, não sei de quem. O povo vai lá e saqueia. Exatamente. Antes de atender até o próprio infeliz que está dirigindo o caminhão. Exatamente. Só para quando a polícia chega. Então nós temos uma sociedade onde a presença do Estado, então, não só na prevenção como na repressão, ela é fundamental. Perfeito. Agora, como que você vai trabalhar uma polícia que ganha mal, como ganha a nossa aqui do Estado do Rio? Eu não sei como que tem gente que faz concurso para ser policial. Esses caras são loucos. Também não entendo. Desculpe, meus amigos, loucos a força da expressão. Hoje em dia. Suicida. Ele ganha mal. Ele não recebe. A polícia no Rio está com salários atrasados. Os servidores todos estão com salários atrasados, né? Não recebem em dia. São maltratados, não têm equipamento. Perderam a credibilidade na sociedade. Hoje o servidor público não tem mais aquela... Coturno. Exatamente, não tem mais aquela credibilidade que tinha antes. Né? E aí eu estou incluindo professor, porque há uma crise brutal. Geral. Todo mundo. Geral. Então, agora, se o Estado não estiver presente, aí você tem razão. Há um desrespeito, uma desobediência civil generalizada. Aí nós viramos terra de ninguém. Nós perdemos a capacidade de reunir as pessoas, de reunir em prol da cidadania. Não precisamos dar condições para que as pessoas ajudem a polícia e a polícia ajude as pessoas. Não que a polícia não seja uma mão de ferro tentando corrigir a sociedade, mas quando acontece algum crime, nós recorremos justamente não é à polícia? A sociedade não tem mais contato com isso, a sociedade se foi afastada, porque... se você olhar o sistema de governo que nós implantamos no Brasil nas últimas 2, 3 décadas, é o seguinte: todos os governantes foram ditadores, todos. Nós temos ditaduras democráticas. O Temer é um ditador, a Dilma foi ditador, o Lula foi ditador, o Fernando Henrique também foi um ditador. Porque quando ele foi eleito, ele fez um bom governo nos 4 primeiros anos, e aí depois foi lá ao Congresso fazer acerto para criar essa reeleição, que contribuiu muito para que a gente tivesse esse esquema que nós temos hoje aí. Então, essas ditaduras, qual é o grande... Quando você faz política com a intenção de roubar o Estado, roubar a sociedade, você não rouba o Estado, você rouba a sociedade. Quando você faz política, você afasta a população da discussão política. Então você domina os partidos políticos, as pessoas não conseguem ter uma vaga para concorrer a nada, porque nos partidos políticos são escolhidos aqueles que as lideranças querem que sejam os candidatos. É um feudo. Exato. É um feudo. Você afasta a sociedade da discussão
da política, você não deixa ela participar da ação dos órgãos públicos, aí polícia. Por isso que eu sou a favor da candidatura avulsa. Isso, exatamente, que é um tema disso. Que nós temos que debater, porque isso aqui é uma coisa importante. E estou trabalhando nisso, você sabe, né? Então, o que nós temos hoje, Paulo, é um Estado liderado por pessoas que afastaram a sociedade. Eu acho um crime, eu acho uma covardia dizer que o povo brasileiro se afastou da política. Não. O povo foi afastado da política. Exatamente. Vai lá e tenta fazer parte de um conselho desses que existem por aí, para ver se você vai conseguir. Estão todos politizados. São políticos profissionais que têm cargos, inclusive, no serviço público. Então, a população não tem acesso a essa discussão. Exatamente. O povo foi isolado disso. É por isso que eu não condeno, viu, Paulo? Quando a sociedade cobra dos políticos e o político pezão com aquela cara de pau virou na entrevista em Brasília e disse assim, mas vocês não podem me cobrar porque a sociedade também é responsável por isso. Ora, pelo amor de Deus. Pois é, falando em cobrar, eu quero abrir um parênteses aqui no instantinho. Seu secretário municipal de segurança, eu estou precisando falar com Vossa Excelência. Eu já tentei desde a semana passada entrar em contato, ligo pelo celular, ligo pelo telefone fixo e não consigo falar com Vossa Excelência. Se Vossa Excelência pudesse dignar a me dar um retorno, eu agradeceria muito. Bom, vamos continuar com o nosso papo. Há 30 anos, os sucessivos governos do Estado do Rio de Janeiro prometem acabar com a violência no Estado. Por que não fazem, Henry? Não faz porque primeiro não sabe como fazer, segundo não querem fazer. Ou não querem fazer? Não querem fazer. Não fazem parte também da cambada? Faz, evidente que faz. Mas nós tivemos agora, recentemente, tem uma investigação muito recente do Ministério Público que está aí investigando políticos aqui do Estado do Rio que tiveram apoio do tráfico para se eleger nas favelas. Isso surgiu agora no noticiário, que não é uma coisa nova. A nova é a investigação. Mas o fato de terem apoio do crime organizado há muito tempo que isso acontece. E é muito mais tranquilo, né? Você é dono de uma comunidade que tem 50 mil votos, você chega lá, quem não votar nesse candidato aqui morre. As pessoas vão lá e votam. Exato. O povo tem medo, e tem que ter mesmo. Se fizesse comigo, eu morasse lá, eu votaria. Levantaria até bandeira a favor do crime. Henry, a Constituição do Brasil estabelece claramente que as Forças Armadas compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituídas para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e para o cumprimento da lei e da ordem. Mas o Rio de Janeiro está em ordem? Está em desordem. Há muito tempo que as forças de segurança do Estado já perderam a batalha para a bandidagem, não é? A cidade hoje possui mais de 900 pontos, como você mesmo falou, onde a polícia não pode botar os pés, porque são áreas dominadas pelo tráfico. O que fazer? Isso não é uma guerra civil declarada? É uma guerra civil declarada. Você citou a Constituição. Se a gente considerar, e aqui falando juridicamente, o princípio da integridade e da integração da Constituição Federal, você vai então resolver, através desse artigo que você bem citou, não falou o número dele, mas é o 142, se não me engano, através desse artigo e dessa função, principalmente no finalzinho, garantir lei e ordem, que você resolve o problema do foro dos militares, que você resolve o problema do poder de polícia e que você resolve o problema do mandato de garantia, o mandato de busca e apreensão coletiva. Por essas duas palavrinhas que estão aí no final do artigo 142. Eu acho que nós estamos sim num estado de guerra no Rio de Janeiro. Eu acho que o presidente da República poderia ter decretado estado de defesa para facilitar muito mais. Também acho. Né? Para facilitar muito mais a operação e a ação. Teria o respaldo do Conselho da República, do Conselho de Defesa Nacional, que eu duvido que se negariam a dar esse respaldo, até porque são conselhos que são formados por membros da Câmara, do Senado e cidadãos eleitos, indicados pelo presidente. Eu não sei qual é a composição desses conselhos hoje, mas eles têm uma composição paritária, Estado e iniciativa privada, né? É o público e o privado. E ele decretando o estado de defesa, ele resolveria isso. Mas é aquela velha história. Nós não estamos preparados nem para a guerra. O Brasil sequer está preparado para uma guerra. Essa guerra que no início nós dizemos aqui, envolve mais de 300 mil pessoas no Rio de Janeiro, armadas, organizadas. E bandidos mais bem armados que a própria polícia e talvez, quiçá, o Exército. Exatamente. Então,
se o governo não estava preparado para enfrentar situações menores de segurança pública, quanto mais para a guerra. Eu tenho a impressão que se esses problemas legais e burocráticos não forem resolvidos nos próximos dias, as Forças Armadas vão fazer uma pressão muito grande no governo. Eles vão ser pressionados e pode até ser, viu, nós que já previmos aqui algumas coisas no passado, fazer aqui um exercício de bola de cristal. Pode ser até que o presidente Temer seja obrigado a adotar medidas mais graves, sabe até decretação do estado de defesa. Qual seja, o estado do Rio e a capital estão sem governo, não estão? Estão sem governo. Quem deve assumir o comando? A União deveria fazer uma intervenção. Por que não foi decretada essa intervenção até agora no estado do Rio de Janeiro de uma vez? Porque governador lá que tem e nada é a mesma coisa. Aliás, eu prefiro nada do que ele. E a Assembleia Legislativa... Porque nada pelo menos não rouba. A Assembleia Legislativa do Estado, né, Paulo? Que se omite a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a mais omissa da história, que viu o Cabral e o Pezão fazer o que fizeram, e o Pisciani também. Esses deputados se omitiram, a maioria deles não faz absolutamente nada. Já era para ter afastado esse governador, ele já deu todos os motivos, ele declarou a incapacidade, ele disse isso numa entrevista. Nós não soubemos administrar isso, então, logo depois do Carnaval. E essa Assembleia Legislativa fraca, sem liderança nenhuma. Esse é o problema. Ou seja, o Estado não tem autoridade. Mas outubro, quando você chegar. Mas eu tenho medo também porque o povo erra ao votar, que é uma barbaridade. Ô Henry, para finalizar, eu queria te fazer a última pergunta de hoje. De hoje. Sem armadilha, por favor. Sem armadilha. Para que essa medida venha a dar certo, não deveria o Estado ter um papel importante de tirar as pessoas dos programas assistencialistas para colocá-las para trabalhar? Além disso, a presença do Estado cumprindo com as suas obrigações em retribuição ao que se paga de imposto com assistência social, saúde e educação, não criaria uma atmosfera de muito mais esperança e felicidade para a comunidade e, por certo, colaboraria para o comportamento de cumprimento das leis? Sem dúvida. Agora, o quadro é o seguinte, cerca de 24 milhões de desempregados no Brasil, é o maior índice da história, 24 milhões hoje. Herança do governo anterior. Sim, herança, com certeza. Que culpam o Temer por esse desemprego, que não é culpa dele. Não, com ele até reduziu um pouco, agora esse ano. Mas o número é muito expressivo. 24 milhões de desempregados, primeiro. Segundo, dívida pública interna maior da história brasileira. Não tem precedente. O problema do Brasil não é a Previdência. O problema do Brasil é a dívida interna. Eu acho que é a providência que tem que ser tomada. Terceiro, os programas sociais que hoje o governo tem, ele não tem justificativa base para poder acabar com esse programa, porque não tem alternativa. Teria que criar emprego, dar condições de mudar essa economia, mexer na economia brasileira. Não vejo. E a última questão, que é a questão da governabilidade, né? Nós falávamos aqui antes da entrevista, conversávamos a respeito do processo político. O Brasil abandonou a indústria, o Brasil abandonou o empreendedorismo, o Brasil fortificou a política estatal, né? Infelizmente, isso foi um grande erro. Exatamente. E nós estamos pagando um preço enorme. Muito caro por isso. Muito caro por isso. Eu tenho dúvidas, viu? Embora não seja um economista e um especialista, mas pelo que eu leio, todos os que entendem um pouco de mercado estão dizendo que nós vamos levar algumas décadas para conseguir recuperar, se nós tivermos uma política correta, uma política adequada ao que o mundo inteiro hoje no hemisfério sul e no hemisfério norte fazem. Então, pois é, mas a gente ainda vê, Henry, lastimavelmente, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro dizer que a gente precisa da balsa de... Balsa Família. Balsa Família. Balsa Família. Tá brincando. O cara não sabe nem falar. Fala Balsa Família. Brincando. Né? Para o pessoal. Quer dizer, realmente,
Ele fez a brincadeira da balsa por causa da água, né? Da inundação. Mas foi uma brincadeira muito infeliz, muito de mau gosto, terrível. Porque as pessoas perdendo as coisas não estão dispostas a uma brincadeira. Mas foi eleito recentemente. Pois é, também não tinha outra solução. Não tinha, estava difícil. A desgraça é se corresse o bicho pega, se ficasse o bicho comia, então não tinha jeito. Né? Nós temos que ter, só para finalizar essa resposta, Paulo, eu acredito muito ainda na política, mas eu acho que nós vão ter que surgir líderes que sejam capazes de unir pessoas, unir gente boa dos dois lados, dos três lados, botar essas pessoas em volta de uma mesa e fazer um pacto para que o Brasil saia dessa situação. Porque se nós continuarmos nessa caminhada, todos perderão, não terão vencedores. Exatamente. Todos perderão. Também acho isso, concordo com você plenamente. E só tenho a lastimar, porque a gente fica aqui realmente sem saber o que até dizer diante de um quadro tão triste para a nossa nação, porque afinal de contas o Rio de Janeiro não é uma cidade, é um símbolo internacional. É um cartão de visita, uma cartão postal do nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente lastima imensamente que ele tenha chegado ao ponto que chegou. Alguma coisa mais aí, William? Obrigado aí, um abraço à Conceição, que é sempre nosso ouvinte assídua aí do nosso programa. Henrique, queria deixar o nosso microfone para a sua despedida e suas palavras finais. Eu queria trazer mais um dado. A gente hoje fez um programa com muito dado e é importante, né, esses dados estatísticos, porque isso mostra a realidade da situação, né? Eu vou terminar trazendo mais um dado. O Rio de Janeiro hoje, que seria o lugar que mais receberia turistas no Brasil, ele teve uma queda de 40% no turismo nos últimos 3 anos. 40%, 3 anos. Já era pequeno. Hoje, países como a Espanha, por exemplo, ela tem, num ano, mais turistas do que o Brasil inteiro tem em 10 anos. Então você vê, a Espanha é um país pequeno, ela consegue ter 10 vezes mais turistas do que nós. Cabe dentro de Minas Gerais. Exatamente. Então, a situação é gravíssima, ela é muito grave. E outra coisa, em paralelo a isso, esses governos que estão aí estão apertando a cobrança de tributos, estão executando dívidas. Existe um movimento dentro dos governos estadual, federal, municipal, estão atrás do dinheiro da população porque eles só sabem trabalhar com dinheiro no caixa. Eles não são preparados para administrar a crise. Então eu termino dizendo o seguinte: talvez, não sei se a nossa geração vai poder sentar aqui para debater as vitórias desse país. Eu gostaria muito, mas não sei se vamos ver isso. Eu não estou pessimista, mas acho que a crise é tão profunda que eu temo que a falta de preparação da sociedade, a falta de entendimento da sociedade para o que está acontecendo, possa levar, como você disse, na eleição desse ano a repetir o que foi o ano passado. Exatamente. A última eleição. De qualquer maneira, a gente crê na providência divina, a gente joga também um pouco na mão de Deus. Mas esse Deus já resolveu descer até o Corcovado, que dizem lá, que é brasileiro, diz que não está aguentando mais. Para ver se a gente realmente melhora. Meu abraço a todos os telespectadores, minha gratidão pela confiança de me dar esse microfone ao Dr. Paulo e aos amigos do Lions e da Rádio Imperial. É sempre um prazer renovado ouvir você, Henry, porque suas posições são sempre muito ponderadas e baseadas dentro dos princípios elementares de direito e de democracia. Quero agradecer a você essa participação, agradecer o William e Rangel aí na técnica e na gravação, respectivamente. Um abraço para a Conceição, para o Marcos aí, Carneiro, que também estava ouvindo o nosso programa. E toda a turma, né, dos nossos ouvintes aí, que são muitos, se a gente for enumerar aqui, eu tenho que ter outro programa daqui a pouco, né? Vamos ficar agora aqui com o Plantão Imperial e logo em seguir com o Roberto e amigos. E depois, quem vem? Valadão? Valadão! O Valadão, é ele aí. Então tá bom, um abraço a todos, até semana que vem com mais um programa Nós Servimos. Fui!